Este é o segundo dia da nossa jornada espiritual. Sejam todos bem-vindos. E o tema de hoje é Receita Espiritual 1. Nós vamos ver o testemunho de Maurice Wendel, um pastor que teve, durante um longo tempo, muitas de suas perguntas espirituais não respondidas. Gostaria de começar com uma pergunta. Para você, o que é mais fácil, tornar-se cristão ou permanecer como cristão? Bem, a maioria das pessoas concordam que permanecer como cristão é algo mais difícil. Existem algumas perguntas que precisam ser respondidas não importando a fase da vida, seja adolescente, seja jovem, seja um adulto, um ancião, um idoso. Enfim, como tornar real o cristianismo e como conhecer Jesus pessoalmente. Maurice Wendel não conseguia responder essas perguntas, apesar de ser um ministro do Evangelho. E então, um dia, numa reunião campal, um acampamento, ao montar ali as barracas, resolveu indagar um colega de trabalho, outro pastor. Não quis se expor, e então ele criou uma suposição. Disse mais ou menos assim: se alguém da minha igreja não sabe como tornar-se salvo, o que eu poderei dizer? O colega disse: diga para ele que precisa de uma nova vida, uma vida do alto. Mas como alguém pode conseguir uma nova vida, uma vida do alto? Fale para ele segurar na mão de Deus. Mas como pode segurar na mão de Deus? Ele precisa se despedaçar sobre a rocha. E o que significa isso? Ele continuou insistindo ali com seu colega. Ele precisa de ter o Cordeiro de Deus. Viver de acordo com o Cordeiro de Deus. Enfim, um jargão religioso que não levou a nada. Maurice Wendel voltou para casa muito mais angustiado e preocupado com a situação, desapontado do que estava antes. E resolveu buscar outras fontes, porque já estava a ponto de desistir do seu ministério. E leu o livro Caminho a Cristo. Muitos jargões religiosos estavam presentes ali, mas ao ler pela segunda vez, ele tentou resumir a essência da mensagem daquele livro, de como ir a Cristo. E ele descobriu 3 coisas: estudo da Bíblia, oração e testemunho. Ele entendeu que aquilo era a receita mágica. Misturando aquilo tudo, fazendo aquilo tudo, ele cria então: serei um cristão vitorioso. Mas com o passar do tempo, apesar de estar praticando aquilo que ele aprendeu, ele percebeu que essa receita mágica não era tão mágica assim. Por quê? Porque logo caiu na rotina. E tudo ele fazia como se dizendo assim para Deus: estou aqui, Senhor. Estou cumprindo a minha obrigação. Ele se sentia como Nicodemos. E ele, inclusive, se identificou com esse texto do Evangelho de São João, no capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 3, conta a história de Nicodemos. Nicodemos também era um pastor, era um mestre religioso em Israel. E à noite foi procurar a Jesus. À noite porque também não queria se expor. E começou elogiando Jesus, falando das obras que ele fazia. Jesus foi direto ao ponto com Nicodemos. Jesus disse para ele: você precisa nascer de novo. E naquele momento, aquele líder religioso ficou embaraçado. Como assim ter que nascer de novo? E Jesus passa a lhe explicar um pouco sobre o reino espiritual. Vejam, a situação de Nicodemos também pareceu-se muito com a situação de Maurice Wendel. O próprio Jesus, algumas vezes, tem uma linguagem que precisa de compreensão, precisa de um estudo detalhado. Por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 6, o versículo 35, está escrito assim: eu sou o pão da vida.
aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Aqui Jesus diz que é o pão da vida. Outro versículo, em São João 6 também, versículos 54 a 56, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Imagine que essa fosse a única descrição do Evangelho para uma tribo canibal. Ou imagine que fosse a única forma de explicar para uma criança sobre o Evangelho. Mas, na verdade, não somente crianças têm dificuldade de compreender. Adolescentes, jovens, adultos também, todos temos dificuldade de compreender o que Jesus quer dizer com esta mensagem. Muito bem, o que Jesus está querendo nos dizer aqui é o verdadeiro significado e o verdadeiro sentido da nossa vida devocional. O primeiro aspecto, porque ele está fazendo uma comparação ao momento de se alimentar. E o primeiro aspecto que nós devemos levar em consideração é que nós precisamos nos assentar. Assentar. Isso quer dizer o quê? Que nós temos que tirar um tempo para nos aquietarmos na presença de Jesus. Precisamos também comer, alimentar, nutrir o nosso corpo. E nós fazemos isso através da meditação nas Escrituras, da meditação na Palavra de Deus. E através da oração, nós vamos regando esse alimento, vamos dizendo, vamos reagindo ao que Deus está nos falando. Então vejam, esta é o que Jesus está dizendo, que nós devemos nos familiarizar com Ele. E nós podemos fazer isso através da meditação nas Escrituras, da meditação na Palavra de Deus. E quando nós vamos praticando isso, nós vamos começando a entender qual é o plano de Deus, nós vamos ficando saciados. O que poderíamos compreender como estar saciado? Eu vou sair da presença de Deus quando eu compreender qual é a vontade dele para a minha vida naquele dia. Qual é o programa dele, qual é o plano dele para a minha vida. Vejam, quando nós fazemos isso, quando nós praticamos essas coisas, nós vamos nos familiarizando com Jesus. Nós vamos criando intimidade com Ele. E aí, a nossa vida espiritual começa a ter sentido. Jesus começa a ser realmente uma pessoa, como Ele é para nós. Nós começamos a ter uma amizade mais profunda. A nossa vida cristã torna-se mais significativa. Eu espero que você tenha compreendido qual o plano de Deus para a sua vida hoje. Gostaria de desafiá-lo a buscar a leitura diária, buscar a leitura das Escrituras nesse dia e tirar uma lição. Entender o que Deus está dizendo para você, qual é o plano dele, qual é o programa dele para você nesse dia. E saia da presença dele somente quando você encontrar paz. Que Deus possa lhe abençoar e te vejo no próximo vídeo. Até mais.